É mais um mecanismo, de certa maneira, para tentar redirecionar os incentivos para o mercado. E tirar encargos do Estado também. Mas, naturalmente, a principal razão será retirar encargos do Estado. Agora, para as famílias, isso, naturalmente, é mais um peso que as famílias portuguesas irão sofrer no curto prazo. Os próximos tempos vão ser muito difíceis, isso de facto não há qualquer dúvida, infelizmente. Mas neste momento o facto de estarem a surgir alguns movimentos independentes ou não, como já vimos essas dúvidas, acha que é saudável e, ao meu parecer, que surgem iniciativas da sociedade civil, ou parece-lhe que de uma forma ou de outra estão na mesma ligadas a partidos políticos? Há que distinguir aqui duas vertentes. A primeira vertente, que é enaltecer estes movimentos da sociedade civil, quaisquer que sejam e ligados a quaisquer partidos políticos. Penso que é muito importante trazer académicos, trazer pessoas das empresas, no fundo para debater e tentar criar aqui novas soluções alternativas. Mas não basta debater, há que passá-las depois à prática. Obviamente. Do ponto de vista político-partidário, penso que no caso concreto do movimento Mais Sociedade, tem havido aqui, e provavelmente poderá haver aqui alguns problemas para o PSD, porque nos últimos dias temos vindo a assistir a algumas medidas impopulares, embora grande parte delas façam sentido pelo menos ser debatidas, porque nós estamos numa fase em que temos efetivamente que mudar. Nós não podemos só, como nos últimos anos tem acontecido, anunciar medidas que depois não passam do papel, é preciso implementar medidas que resolvam problemas e, portanto, estas discussões são muito importantes. Agora, dizia eu, do ponto de vista partidário, pode trazer aqui algumas consequências negativas, nomeadamente para o PSD. E terá sido por isso que Eduardo Catroga já terá alertado que é preciso ter cuidado com aquilo que se propõe neste fórum? Mas, de facto, nós não temos visto, desse ponto de vista, o Partido Socialista tem sido bastante mais cauteloso, nós não temos visto os movimentos da sociedade civil. Mas quando diz cauteloso do ponto de vista político? Do ponto de vista do jogo político, naturalmente. Eu fico muito contente quando se fala a verdade, eu acho que isso é que é fundamental, mas, quer dizer, parece que os portugueses ainda... Ninguém gosta de receber mais notícias e, portanto, os portugueses... E também ninguém gosta de que não lhe digam aquilo que é verdade. É verdade, mas as sondagens têm demonstrado que os portugueses, pelos vistos, não gostam muito de ouvir algumas verdades. Olhando então mais em detalhe para as propostas que constam do programa do PS, o PS volta a defender o Estado Social, recupera a ideia da regionalização e ainda ontem o ministro António Mendonça voltou a dizer qualquer coisa como em relação ao TGV, que não houve mudanças nem deixou de haver, dando a ideia de que esta obra é para seguir. Isto se não houver indicações em contrário da Troika. O programa do Partido Socialista é um conjunto de frases bastante redondas. Aliás, o Partido Socialista teve o cuidado de omitir os benefícios fiscais, questões relacionadas com os benefícios fiscais, com a racionalização dos subsídios de desemprego, com alterações ao Código de Trabalho. Houve aqui uma série de cuidados e, portanto, nós, uma vez mais, não sabemos muito bem. Os próprios cortes nas pensões, acima dos 1.500 euros. Portanto, houve aqui, do ponto de vista do jogo político, houve aqui muito cuidado do Partido Socialista. Quando diz redondo, quer dizer que é pouco específico? É pouco específico, quer dizer, não se percebe. Agora, acho muito preocupante que se mantenha em perspectiva o TGV, porque neste momento, com a situação económico-financeira que vivemos atualmente, continuarem a insistir. E quando no programa do TGV, PS tem escrito que o déficit de 2010 é de 6,8%, quando já se sabe que tanto o INE quanto o Eurostat dizem e validaram que é de 9,1%, parece-lhe possível que seja uma gralha? Eu penso que continuamos a viver no mundo da ilusão, e presumo eu, e portanto, de facto, isso não faz qualquer sentido. Nós temos vindo... Nós chegamos a uma situação aqui que é verdadeiramente assustadora. Estes dois governos do Partido Socialista... Hoje volta a haver a notícia de que o Ministério da Defesa não tem dinheiro para pagar salários. Pois, já aconteceu, é a segunda vez, exatamente. E, portanto, nós estamos aqui numa situação dramática que penso que este jogo político não faz qualquer sentido. O déficit... Estes dois governos do Partido Socialista conseguiram ter os dois maiores déficits da democracia portuguesa e, portanto, de facto, desse ponto de vista, ainda está para nascer o primeiro-ministro que faça pior do que José Sócrates, ao contrário do que ele anunciou há umas semanas, há uns meses atrás. Ele justamente anunciou há 2 ou 3 dias que os portugueses vão ter saudades do PEC 4. Pois, quer dizer, isso não faz sentido nenhum. Parece quase até um tom ameaçador
para com os portugueses. É natural que as medidas sejam mais austeras, mas preferir uma frase dessas numa altura em que os portugueses já estão a sofrer tanto na pele e irão sofrer ainda mais na pele as consequências de toda esta crise, penso que até é um sinal até de má educação perante os portugueses. Agora, os portugueses, nós aqui em Portugal parece que padecemos puxando um bocadinho para o lado da psicologia, do síndrome de Estocolmo, de facto. Estes dois governos criaram tantas privações, criaram tanto stress psicológico e mesmo assim os portugueses em média identificam-se muito e continuam a proteger este governo. Isto à luz das sondagens que temos vindo a assistir nos últimos tempos e, portanto, eu penso que é preocupante não por ser o Partido Socialista, naturalmente, porque é um partido de enorme respeito, mas continuar a dar a intenção de voto a estes senhores que nos levaram a esta situação, penso que é muito preocupante. Miguel, olhando para outras propostas de outros grupos deste género, ontem o Fórum para a Competitividade mencionou, por exemplo, na flexibilização do mercado laboral, no que diz respeito ao subsídio de desemprego, ser mais semelhante ao modelo alemão, ser faseado por semestre, mas com um montante muito reduzido, um pouco maior no primeiro semestre e nessa fase final, no terceiro semestre, ser garantido um emprego ao nível local, mas um emprego pouco atrativo, por assim dizer. Acha que Portugal está em condições nesta área de se assemelhar ao modelo alemão? Pois, há aqui, uma vez mais, voltamos à questão do Estado Social. Há aqui algumas intenções nessa medida. Uma delas, de facto, é reduzir o peso deste Estado Social por necessidade. Não? O outro lado é tentar criar aqui alguns mecanismos de incentivo, de maneira a que as pessoas que estão no desemprego se sintam mais pressionadas a aceitar propostas de emprego. No entanto, nada disto é resolvido se não se criar emprego, porque, de facto, se tiramos o apoio às pessoas, as pessoas procuram emprego, mas ele não existe, de facto, não se resolve absolutamente nada. E, portanto, é necessário criar aqui condições para que, a breve prazo, consigamos atrair investimento estrangeiro e nacional, que tem fugido muito também para o exterior, de modo a que se criem postos de trabalho, porque o emprego nos últimos... Mas quais é que são as áreas que podem ser potenciadas para atrair esse investimento? Bem, algumas dessas que temos vindo a falar do mercado laboral, do mercado de arrendamento ajudarão certamente. Eu creio que... Mas tudo isso são reformas que vão demorar algum tempo. Muito tempo, mas não há soluções. Neste momento, quem disser que tem uma solução imediata para o país estará certamente a mentir. Por isso é que, e segundo, uma vez mais pegando nas previsões do FMI até 2016, vai ser um caminho doloroso. Aliás, no período de 2011 a 2016, Portugal vai ser o país do mundo que menos vai crescer e, portanto, vai ser o único país do mundo em 2012 a estar em recessão económica. Portanto, os próximos anos vão ser, de facto, muitíssimo dolorosos. Agora, eu penso que temos que consolidar muito as finanças públicas, consolidar desde já as finanças públicas, é o problema imediato, de maneira a que, a breve prazo, consigamos introduzir medidas como essas no âmbito das exportações, mas generalizadas à economia portuguesa, de redução, por exemplo, de impostos, melhoria do sistema de justiça, que é fundamental. Não há investidor nenhum em Portugal que queira arriscar ficar 10 anos em tribunal a resolver um processo pendente. Portanto, há aqui algumas áreas e eu penso que a Troika, estas equipas que aqui estão do FMI, do BCE e da União Europeia, são equipas muito experimentadas e que certamente irão introduzir medidas em todas estas áreas. Mas medidas que não têm resultado, por exemplo, na Grécia e na Irlanda. Pois é. Pelo menos para acalmar os mercados. No imediato não tem. A Grécia tem um pormenor interessante, de facto, que nós, até aí, nós nos distinguimos negativamente. É que a Grécia tem, segundo até afirmações recentes do diretor do FMI Europa, o professor António Borges, a Grécia tem ativos privatizáveis na ordem dos 100% do PIB, o que é, de facto, um caso excepcional em toda a Europa. Nós já nem sequer temos essa componente. Portanto, a Grécia aumentou o IVA, por exemplo, para 23%, nós estamos a pensar aumentá-lo para 25%. Portanto, a nossa margem de manobra, de facto, é mínima e as mudanças que terão de ser efetuadas vão demorar algum tempo. Será que é por isso que os trabalhos da Troika em Portugal têm demorado bastante mais do que demoraram na Grécia e na Irlanda? Os nossos problemas são mais complexos? Pois nós temos aqui problemas estruturais infindáveis e de difícil resolução. Penso que haverá aqui também uma conjuntura política que não é muito favorável aos trabalhos da Troika.
e, portanto, todas essas componentes. Mas nos próximos dias, certamente, nós vamos ter o Ecofin a 16, 17 de maio e presumo. E essa decisão terá de surgir certamente Terá de surgir uns dias antes, portanto, penso que até dia. Fala-se que provavelmente dia 4 de maio poderá surgir algo mais. No entanto, se não surgir, penso que até dia 11, dia 12 já todos saibamos o que é que vai acontecer em Portugal nos próximos tempos. Miguel Malaquias Pereira, muito obrigada pela análise. Até à próxima semana.